Boa noite, amigos. Nessa sexta-feira de 21 de abril, um dia para ser comemorado de autonomia do Brasil, de luta pela independência e tudo. E nos últimos dias o país foi afetado por um conjunto de episódios que dão a entender que há uma cabeça conspiradora aí por trás deles. Você tem esse episódio de terrorismo nas escolas, essa questão da jogada que a CNN fez com o pessoal do GSI, espalhando um vídeo editado, tudo isso. Então, e ao mesmo tempo, você tem episódios aí relevantes, que é essa aproximação do Brasil com a Rússia, inclusive para a compra de urânio enriquecido, aliás, algo que foi tentado até no governo Bolsonaro. Nós vamos tentar, para entender um pouco isso, um dos grandes especialistas, que é o Francisco Carlos Teixeira da Silva, Chico Teixeira. Ele é professor titular de História Moderna e Contemporânea da Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor emérito da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército Brasileiro. Chico, muito obrigado aqui por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço. A gente queria ver de você o que está acontecendo, como é que você está vendo esses movimentos todos? Olha, Nassif, eu tenho pensado, tenho conversado com muita gente. Eu trabalhei no GSI durante 16 anos, né? Mandato Fernando Henrique, mandato Lula, primeiro mandato Dilma, né? Conheci muita gente, dei aula na EGN, na Escola de Guerra Naval, na Escola de Comando, na Escola Superior de Guerra. Olha, sinceramente, o que eu vou falar pode parecer meio bizarro, mas eu acho que nós estamos vendo um golpe de Estado em curso. Tá? Só que é um golpe de tipo diferente. Quando a gente fala em golpe de Estado, imediatamente, por causa do passado, se remete a blindados andando, sendo desdobrados na rua, tropa ocupando ponte, viaduto, coisa desse tipo. Esse não é mais o modelo do golpe que se faz. Tá? Se mistura um pouco de insurreição popular, como na Praça Maidan, em Kiev, como em La Paz, contra o Evo Morales, depois o Capitólio, depois Brasília, mas principalmente uma tomada da República por forças reacionárias, conservadoras e mesmo fascistas, né? Às vezes por dentro. Você já falou aí, né, e você tem mostrado, quer dizer, o país tornou-se um país de murmuração, de boatos, né, de medos, que lembra muito, a véspera da Revolução Francesa, aquilo que era chamado o Grande Medo. As pessoas estavam, né, a gente vê aí mais de 200 pessoas presas por ameaça a escolas, a professores e alunos nesse país. Né? Nós vemos pessoas que se dão o direito de ir para a rua com uma coleira e chicotear trabalhadores negros, parecendo um quadro de Debré filmado por um iPhone. De 1817 até 2023 é a mesma história. Né? Nós vemos, né, uma conspiração para o país não crescer e não gerar empregos dentro da República, dentro do Banco Central. Né? Quer dizer, e particularmente me preocupa, eu acompanho isso por obrigação, enquanto o Lula estava na China e no Oriente Médio, 3 importantes generais fizeram declarações dizendo que o Brasil corre risco de um ataque externo. Né? O general Tomás, né, comandante do Exército, o subcomandante dele e o comandante da região militar do Sul. Né? Quer dizer, temos que nos preparar para um ataque. Ataque de quem? Da Bolívia, do Peru, da Nicarágua. Né? E vemos, ao mesmo tempo, um cenário mundial, como você também falou, que é muito tenso e muito violento. Não se trata, como alguns dizem, a Segunda Guerra Fria. Não há nenhuma disputa ideológica de sistemas econômicos, sociais. A China não quer exportar modelo nenhum. É uma concorrência de cachorro grande, de grandes potências, né? E que todos os peões se mexem. E o Brasil se mexeu demais, né, nesses 3 meses. E se mexeu para um lado não tradicional da política brasileira. Nós vemos aí que a presença da China na África
e na América Latina é um desafio para as antigas potências do Norte Atlântico, né? Eles estão em pânico. Agora, a Nicarágua virou um bicho-papão, exatamente porque a China foi prejudicada na passagem do Canal do Panamá e constituiu uma empresa para construir um segundo canal, agora através da Nicarágua. Então, tem que se derrubar o governo da Nicarágua, custe o que custar. Essa é uma briga de cachorro grande. Tá firme. Quando a gente olha, o Brasil ele vai se colocar como? Porque da China ele traz esse acordo, é o primeiro acordo que eu vejo em que há claramente definido o interesse nacional de transferência de tecnologia em cima de coisas concretas, efetivamente. Anuncia esse apoio aí à nova moeda para competir com o dólar, para ser uma alternativa ao dólar, mas, ao mesmo tempo, você tem aí os sinais dos Estados Unidos. O Brasil ele vai jogar dos dois lados para conseguir... E os Estados Unidos têm algo a oferecer mais do que a China? Olha só, tem duas coisas aqui. Uma, até te aconselharia você conversar com o Fiore, que ele publicou um artigo sobre a questão do dólar e o papel do dólar, que é muito esclarecedor. O Fiore nos mostra claramente que a moeda tem várias funções, né? Troca, entesouramento, reserva, moeda de conta, investimento, são várias as funções da moeda. Ele mostra que o dólar, monopolizando isso, servia como um imposto que o mundo inteiro pagava aos Estados Unidos, através dos serviços bancários financeiros, para ter essa moeda. E esse imposto servia para os Estados Unidos manter calma a sua própria população, fazer uma distribuição de renda precária lá dentro, deixar com moeda forte para poder comprar todos os bens de consumo dos outros países com facilidade, né? Poder ter um padrão de vida que os outros não tinham, não em cima necessariamente da produtividade do trabalho ou do investimento tecnológico, mas do uso monopolista da moeda. Quando nós ameaçamos esse processo, iniciando uma desdolarização, né, das trocas, né, não é nem das reservas, até a China tem reserva em dólar, é das trocas. Imagina se fosse das reservas, né? Isso afeta profundamente o equilíbrio interno dos Estados Unidos, aumenta as tensões dentro dos Estados Unidos e o equilíbrio mundial. Né? Isso não é aceitável. A declaração daquele funcionário da Casa Branca contra a política brasileira foi desrespeitosa. E nós vimos agora um triste espetáculo, acabei de falar com ele nesse momento, né, no qual o embaixador Celso Amorim foi ofendido, agredido de forma gratuita por um jornalista, né, sediado lá nos Estados Unidos, e que vocaliza como um boneco de ventríloco, né, a fala do império. E vai ofender uma pessoa que é, acima de tudo, né, cordata, tranquila, educado, um expert fantástico em relações internacionais. Ou seja, eles estão muito apavorados com esses movimentos feitos pelo governo Lula. Agora, é interessante essa dinâmica, porque durante décadas os Estados Unidos financiou com baixa inflação o consumismo, o consumo interno, tudo lá em cima dos títulos que eram adquiridos com superávit chinês, enquanto permitia que todas as indústrias fossem para a China, né? E esses vícios da economia americana, que o Biden tem apontado de vez em quando, né, que é a prioridade do dividendo, a recompra de ações, a falta de investimento em inovação e tudo, isso aí, como que se reverte? Esse plano Biden, você tem acompanhado? Olha só, isso não vai se revertir. O Trump, ele teve, quando ele estava no governo, ele teve um ataque contra a Alemanha poderosíssimo. Ele falou, a gente tem a OTAN aqui dentro, tem mais 40 mil homens aqui dentro, a gente paga isso para vocês se defenderem e vocês vendem carro mais barato do que o nosso lá nos Estados Unidos. Isso não pode. É como se eu pagasse a luz, a água e o salário dos operários do meu concorrente, né? E obrigou a OTAN a assumir uma posição, a aumentar o orçamento, etc.
Os Estados Unidos hoje eles têm clareza hoje de que a Rússia é um grande adversário, mas chegou no teto. A Rússia é isso que está aí, e ela está lutando de uma posição conservadora para manter o seu Estado pluriétnico e plurinacional. Em compensação, a China não tem teto, ou o teto dela está no 15º ou no 16º andar. E ela vai continuar crescendo e desenvolvendo, né, em volume e em investimentos alguma coisa que os Estados Unidos não conseguem. O governo americano está seguro, isso desde a Estratégia Nacional de Defesa de 2015, de que nos próximos 10 anos a China ultrapassa os Estados Unidos nos principais setores tecnológicos de ponta, tá? E que isso não pode acontecer. Ou seja, os Estados Unidos têm, no máximo, 5 a 8 anos para deter a China. E ele não está decidido a deter a China no campo da competição comercial limpa. Como eles jogaram a Rússia numa guerra de desgaste, eles querem fazer isso utilizando-se de Taiwan para a mesma finalidade da Ucrânia. É isso. Uma coisa que me chama a atenção, Chico, o Brasil, com essa questão do submarino nuclear e tudo aí, a gente teve informação que quando o próprio Bolsonaro esteve na Rússia, aquele almirante Flávio Rocha avançou por fora, lá, sem cobertura de mídia, tentando negociações com urânio enriquecido. E agora teria sido objeto aí das conversas aí do chanceler russo também. Eu não entendi direito. O Brasil, quando aderiu à agência internacional, aquele acordo do Fernando Henrique, ele se viu impedido de enriquecer urânio também, ou nós não temos produção suficiente? Não, porque, na verdade, o tratado é um tratado que fala em armas nucleares, armas de fisão nuclear, né? Urânio enriquecido é um material pós-fisão, né? Tá. Que já teve a fisão. Né? Tá. E que tem uma variedade de uso. Ele, de fato, pode ser utilizado para fazer munição, pontas de bala, né, altamente performáticas, mas ele é um elemento que pode entrar também na composição de chapas de metal, né, dando maior resistência, etc. Então, não fere o acordo. Evidentemente, os Estados Unidos não querem essa tecnologia. Eles não querem que se tenha acesso a essa tecnologia. Então, ele cria essa confusão entre arma nuclear e uso nuclear de materiais físseis. É o caso do submarino, que é a propulsão nuclear, mas não porta armas nucleares. Tá. Uma coisa que me chamou muita atenção, conversando, inclusive, com alguns velhos pioneiros aí da Marinha, eles estavam decepcionados com o fato de figuras-chaves aí nessa questão da tecnologia nuclear terem, de repente, se tornado ultradireitistas, aí o Flávio Rocha chamando Lula de ladrão, bandido, o outro, o almirante. O que acontece nesse setor? Eles não enxergam estrategicamente os países também, de acordo com a geopolítica, de acordo com os interesses nacionais? Olha, você sabe bem isso, né? Ideologia é uma força concreta, é uma força real. Né? E quando a ideologia vem, né, alicerçada numa série de concessões e privilégios que é dado a um grupo específico, isso se consolida. No caso, existe também um grupo de oficiais da Marinha que não quer um submarino nuclear. Eles acham que a defesa do Brasil deveria ser feita por uma linha de fragatas, né? Algumas corvetas e fragatas. Uma grande linha, 22. Mais cabos para comandantes e tudo mais, né? Exatamente, exatamente. Então, você tem essa discussão que tem aspectos subjetivos e tem aspectos objetivos. A linha de fragata dotada de mísseis, etc., é mais eficiente, né? Ou o submarino, pela sua permanência, silêncio e capacidade de renovação de recursos, é mais eficiente. Quer dizer, o problema grande do submarino é deter, né, uma tecnologia. O submarino em si é importante para a defesa nacional, mas mais importante para a defesa nacional é acesso a essa tecnologia. Isso que várias vezes não é pensado. Eu lembro uma vez um seminário que nós fizemos sobre quando estava a licitação FX de aviões
da FAB aí, e apareceu um brigadeiro, agora não guardei o nome, mas daquelas figuras históricas. Falou, olha, o melhor projeto seria pegar esse dinheiro, em vez de comprar avião lá fora, desenvolver aqui dentro, porque é o acesso à tecnologia que permite o avanço do país, né? Eu tenho um documento até, Chico, depois até vou ver se eu acho que eu encaminho, que eu peguei dos arquivos do Walter Moreira Salles, que foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos nos anos 50. E ele, a pedido do Álvaro Alberto, do almirante Álvaro Alberto, eles contrataram um técnico de Los Alamos, que fez a bomba atômica lá, para fazer um levantamento de tudo que era necessário e o conhecimento que havia no Brasil na época sobre isso. Então, ele fez um levantamento dos institutos de pesquisa, universidades, o que tinha na área de química, o que tinha na área... Esse planejamento, quando se pega o setor de ponta, por exemplo, que é a questão da energia nuclear, o almirantado, eles têm essa aproximação com a universidade ou fica com aquele pé atrás ideológico besta? O projeto da Marinha, ele é autônomo, né? Ele é autônomo. Eles recebem pessoal da universidade, mas principalmente do ITA, né? Do IME, que vem para lá. Mas é um projeto autônomo. Ele não conversa com, por exemplo, a COP, nem o centro em São Paulo, da USP, né? O pior, nesse caso, é não entender o caráter, né, propagador dessas tecnologias, né? E, principalmente, o fato... Eu sou a geração do acordo nuclear Brasil-Alemanha. Inclusive, eu estava na Alemanha e continuei na Alemanha, né, amparado pelo acordo, etc. Todos nós estamos nos aposentando. Se isso não for substituído, não for reorganizado, vai se perder tudo aquilo que foi começado lá no Geisel, inclusive contra a vontade dos Estados Unidos, né, vai se perder. Então, a gente precisa fazer isso. A França é uma fonte, né, importante de tecnologia. Ela desenvolveu uma tecnologia própria, independente dos Estados Unidos, independente da Rússia, né? E propagou, né? Foi ela que passou isso para o Paquistão e foi ela que passou isso para Israel, né? Quer dizer, pelo menos sabe-se que ela cumpre contratos, né? Podem ser contratos ruins, mas ela cumpre, né? E nós temos condições, nesse momento, de formar uma nova geração, inclusive já sabendo todos os cuidados, é uma geração pós-Chernobyl, né? Todos os cuidados necessários. Sabemos que carvão, óleo, né, são extremamente poluentes e o meio ambiente não aguenta mais. E sabemos que grandes lagos, né, como o sistema hídrico brasileiro, também são absolutamente, né, nefastos para o meio ambiente, né? Então, a gente tem que mediar um pouco essa matriz energética e investir em novos conhecimentos. E quando a gente olha hoje o Instituto Militar de Engenharia, o ITA a gente sabe o que está fazendo aí, que é um trabalho fantástico com a Embraer. Mas, por outro lado, quando você pega a indústria de armas, a Vibraz e outros que já foram motivo de orgulho, está caindo pelas tabelas. Você vê espaço... A Vibraz é um problema agora. É um problema agora. E se não pegar a Vibraz para dar um respiro para a Vibraz, ela não sobrevive. Inclusive, na sua santa ingenuidade, que crer eu, né, o ministro José Múcio Monteiro estava querendo negociar a Vibraz para a Alemanha, vender a Vibraz, né? Quer dizer, isso é que é complicado. Quer dizer, a gente precisa, nesse momento, segurar os engenheiros, segurar os tecnólogos lá, né, e fazer encomendas para viabilizar a Vibraz. Tá. A gente tinha uma indústria de tanques também. Como que está a indústria de defesa hoje, Chico? A base industrial de defesa ela está absolutamente sucateada, né? Nós fizemos um grande avião de transporte, fizemos 2 carros blindados, né? Mas isso se arrasta ao tempo. Porque a indústria de defesa ela só se sustenta se ela for dual. Ela tem que ser dual, né? Ela tem que produzir alguma coisa para a sociedade, alguma coisa para fim bélico.
E, para fim bélico, ela tem que fazer uma agressiva política externa de demonstração e venda, porque só as encomendas nacionais não sustentam. Antigamente, isso era feito, quer dizer, o Oriente Médio todo comprava material bélico brasileiro. O Iraque se tornou um cliente fantástico, né? O Catar se transformou num cliente, né? Até a Arábia Saudita, que é dominada pelos americanos, fez compras no Brasil. A América Latina fazia compras no Brasil. Agora, isso depende de uma política. É preciso que a gente se comprometa também a comprar alguma coisa nesses países, diversificar a pauta de importações e tudo. Então, sem essa política externa ativa, né, nós não conseguimos manter uma indústria nacional de defesa. Essa parceria com o Gripen dos suecos, aí, a Embraer entrando, isso aí significou efetivamente uma parceria tecnológica e uma assimilação de tecnologia pelo Brasil? Não vai trazer e não trouxe nada. Quer dizer, você vê agora, né, a gente tentando vender aviões da Embraer, a Alemanha vai e impede a venda, porque tinha um componente alemão. Né? E como o Brasil não apoiou a Alemanha na guerra da Ucrânia, não aceitou o ultimato do Scholz, né? A gente não pôde vender. Né? Quer dizer, a gente tem que nacionalizar essa produção, né, para que isso não fique. Vamos vender aviões para a Venezuela, mas estamos proibidos. Queremos vender obuseiros para a Venezuela, mas ficamos proibidos. Né? Então, a tecnologia tem que ser inteiramente nacional, né, para que isso possa ser feito. É uma questão de soberania nacional. E o que falta, digamos, no caso do Gripen? Que tecnologia que falta aqui? Olha, nós temos questões aí fundamentais. Né? Tem questões... porque um avião desse é, hoje em dia, um computador. Ele funciona como computador. É como se você vestisse um computador e colocasse ele em funcionamento a 2, 3 vezes a velocidade do som. Né? É realmente assustador. Algumas coisas que eu vi, quando o piloto desce, até fisicamente ele está transformado. Né? É um impacto muito grande nesse sentido. Nós não temos todas as cadeias, né, informacionais necessárias para fazer isso. Podemos ter. Esse acordo agora com a China pode vir a nos dar isso, mas com a Suécia, não. Por sinal, nem a Suécia tem. Essa tecnologia do Gripen é americana, importada pela Gripen. E um dos fatores que fez o Brasil não comprar o avião americano era justamente todos esses óbices que eles colocariam aqui para comercialização. Deixa eu perguntar, no caso da Guerra Fria, havia uma questão ideológica, havia o medo do comunismo, que era o grande alimentador, digamos, dessa visão militar. Hoje, nesse novo palco, e com as possibilidades abertas pela China, esse americanismo nas Forças Armadas, especialmente no Exército, continua muito entranhado, não? Ele é bastante entranhado. Eu diria que tem 2 sentimentos comuns hoje. De um lado, essa formação ainda muito americana, nós temos dezenas e dezenas de oficiais brasileiros fazendo cursos em fortes americanos, quer dizer, em bases americanas, mandamos até uma companhia inteira para os Estados Unidos para fazer cursos, né? E tem um outro lado que também é absolutamente entranhado nas Forças Armadas brasileiras hoje, que é o humorismo. Né? A presença de Moro ainda é muito forte, ele ainda é considerado uma figura fundamental. Quer dizer, aquele papel que ele teve de ter sido convidado para tudo que é solenidade, ganho todas as medalhas, as condecorações, passeado com todos os chefes militares, defendido pelo general Vilas Boas, né? Isso criou uma mentalidade, né, falsa, de falso moralismo, né, muito típica, né, do tenentismo, né, dos anos 20, há um século atrás, né, que achava que todo político é corrupto, que os militares é que são os únicos patriotas do Brasil. Né? Isso entranhou muito fortemente nas Forças Armadas. Eu achei, quando eu vi aquela notícia de que
o comandante do Exército tinha aceitado com muito agrado que os militares fossem julgados por tribunais civis, como Alexandre de Moraes propôs, e que estava tudo certo e que não tinha nenhum problema. Eu acho isso muito estranho, porque não é o que eu escuto, não é o que eu vejo e o que eu escuto. E a gente agora está vendo as reações, está vendo os ataques, está vendo os golpes baixos que são dados, né, e que estão bem claros, né, Cif? Se a gente vê o que está acontecendo nesse país, está em manual. Está no manual de guerra subversiva adversa, praticada contra governos, né, nos manuais típicos americanos e utilizados aqui no Brasil. Tá? Nós estamos enfrentando uma guerra psicológica diversa, no qual a questão das escolas, do crescimento econômico, da inflação, dos juros, esse pessimismo que é produzido dentro da própria República, são parte fundamental disso. Que coisa. É brabo, é brabo, é brabo. Essa questão das escolas, como é que você está vendo aí? Isso é assustador, né? Porque era uma coisa que acontecia pontualmente, aconteceu aqui no Rio de Janeiro, né? Na escola estadual, foi uma tristeza, mas era uma coisa pontual. De repente, na semana passada, domingo, segunda e terça, teve uma epidemia de boatos e de ameaças reais, em 2 casos foram reais, né, contra a escola, que levaram o ministro Flávio Dino a ordenar a prisão de pessoas. Tem hoje no Brasil 200 pessoas presas por ameaça de massacre nas escolas. Isso, usar uma frase sua, tem uma inteligência por trás, tem um sistema por trás. Isso não acontece por evolução ou por nascimento espontâneo. Né? Não é isso. Isso tem uma inteligência e essa inteligência faz parte dessa guerra psicológica adversa. Por isso que eu falo, nós estamos vivendo uma situação de golpe. A grande tragédia é que dentro do governo tem um núcleo político e de segurança, do qual Gonçalves Dias fazia parte, que não acredita nisso, que acha que o adversário é o PSDB, igualzinho o PSDB, é o Fernando Henrique, é o José Serra, é o Tasso Gereissati. Eles ainda não entenderam que o adversário hoje é o fascismo. O fascismo não negocia. O fascismo ele vai para o caos, para criar a situação de caos aonde ele se desenvolve. A gente tem que lembrar o guru deles, né, que falava, não discuta, ofenda. Né? Esse é o princípio. O inimigo não é aquele, né, de 2003, que nem sequer era inimigo, era adversário. O inimigo hoje é o fascismo. Isso tem que ser entendido que não há negociação, me desculpe, minha querida amiga Márcia Tiburi, mas não tem como conversar com fascistas. Não tem. E essa questão dessa armação da CNN com o general Gonçalves Dias, como é que você viu? Olha só, tem vários pontos aqui que a gente tem que ver com certa cabeça fria. Em primeiro lugar, o vídeo é uma montagem e contém cortes. Tudo bem, não poderia ser de outra forma, porque são vídeos de câmeras de vigilância fixas. Para você fazer uma continuidade, para você dar continuidade, você tem que emendar as várias posições, senão o cara só vai aparecer uma vez e de costas. Para você fazer isso, você emenda e constrói um vídeo. Isso qualquer jornalista entende. Até aí a CNN não tem problemas. A CNN borrou o rosto dos militares que apareciam ali, membros do GSI. Normal e obrigatório. Se ela tivesse revelado o rosto, era crime, porque é a guarda de segurança do presidente, da presidência da República, não pode ser exposto num vídeo clandestino dessa forma. Até aí, tudo bem. A terceira coisa, a CNN dá a impressão de que o general Gonçalves Dias estava lá em todo o processo de invasão do Palácio do Planalto. Isso é mentira, né? 20 mil pessoas se reuniram em Brasília para aquela destruição, 4 mil invadiram o Palácio do Planalto. Quando a gente vai na minutagem,
o general aparece às 16h33 da tarde. A invasão tinha começado por volta de 1h30 da tarde. Ele chega quando aquilo está no final. A CNN criou aí uma narrativa falseada, irresponsável e golpista. Tá? É interessante notar que a CNN faz isso logo depois da visita do embaixador da Comunidade Europeia, que vem exigir apoio à Ucrânia, e depois da visita da embaixadora americana, que vem exigir a mesma coisa e pedir que a CNN bata nesse ponto. Né? A outra coisa que aparece aí, que a gente tem que ter clareza também, é que houve, naquele momento, com o general Gonçalves Dias, uma coisa inusitada. As pessoas que eu conversei, tanto civis e militares que estavam lá, hoje eu voltei a conversar com um coronel que estava presente, coronel da PM, que estava presente lá, e que ele falou, o general congelou. Ele deu uma congelada. Ele andava pelos corredores dizendo, eu não tenho culpa, eu não sabia, eu não tenho culpa, eu não sabia. Ele congelou. Em vez dele... No dia 8. Estava lá perplexo, congelado. Em vez dele chamar o coronel Fernandes da Hora, o comandante da Guarda Presidencial, para agir, ou se dirigir ao general Dutra, o comandante militar do Planalto, ou mesmo ao general Arruda, o comandante do Exército, ele não fez nada. Ele não fez nada. Foi a PM que entrou, por ordem já do interventor Ricardo Capelli e do ministro da Justiça, para fazer as primeiras prisões ali. Né? E isso já no final já era 5 horas da tarde. Então, na verdade, o que a gente vê é que o general ele congelou sob combate. Né? Ele não conseguiu dar respostas adequadas. E isso não é a primeira vez. Eu não sei se você lembra, Nassif, naquela greve selvagem da polícia em Salvador, em que o general vai ir lá e come bolo com os grevistas. Quem era o general? Era o general Gonçalves Dias. Né? Era ele. Ele não só... Ele parece um pouco uma mistura de Jerry Lewis e Forrest Gump. Né? Ele sempre faz uma história confusa, uma atrapalhada nessa coisa. É notável que, na verdade, né, os órgãos federais, né, que o 8 de janeiro teve 3 pernas. As pessoas que foram para lá, esses 20 mil financiados, sabe-se por esses empresários aí, né, o governo do Distrito Federal, através do Anderson Torres, e a perna federal, GSI, ABIN, Comando Militar do Planalto, Comando da Guarda Duque de Caxias, que é a Guarda Presidencial. Tem 900 homens a Guarda Presidencial. 900 homens. Tá legal, tira os dragões para não sujar a farda, tira a banda. Tem 700 homens. 700 homens defenderiam o palácio. Né? Não houve nenhum briefing, não houve nenhuma informação, embora todos nós estivéssemos preocupados com a chegada dos ônibus. Né? Todo mundo sabia, desde sexta-feira, que havia uma palavra de ordem, a festa da Selma, e que esse era o código de se reunir em Brasília. A relação à Selma é a cidade americana que, durante a luta pelos direitos civis dos negros, né, teve um levante branco que massacrou negros, espancou negros, queimou a cidade. Daí a referência. Tem até um filme muito bonito chamado Selma, né, sobre isso. E foi essa password, foi essa senha que a direita fascista utilizou. Vamos à festa da Selma. Essa era a chamada para ir. Ora, todo mundo sabia, o GSI não sabia. Por quê? Porque do dia 1º de janeiro ao dia 8, ele não mudou ninguém lá dentro. Ah, mas é uma semana, é pouco tempo. Não é, não. Eu já fiz parte do governo federal, estadual, municipal. Você se tranca sábado e domingo, faz as nomeações, publica num diário oficial especial, um número extra, só com nomeações e com demissões.
e já chega, você fez uma campanha eleitoral, você já chega com a lista de nomes da sua área. Como é que é isso? Ele não fez essa mudança. E depois do dia 8, Nassif, o pior de tudo, a mudança que ele fez não mudou nada. Sabe quem era o secretário executivo do GSI até ontem? O general Nigre, que era oficial do gabinete do Vilas Boas. Puta. Aí fica difícil. Ô, Chico, daí a gente vendo isso aí, a gente achava que, digamos, depois de tudo que ocorreu de 2005 até o impeachment, tudo, tivesse havido um aprendizado aí da parte do governo. Não aprendeu nada, né? Não tem aprendizado pelo seguinte: o governo, repito isso, tem um diagnóstico errado. O Lula falou com toda certeza, são fascistas e houve uma falha de segurança generalizada. Mas os ministros em volta responsáveis, começando pelo Gonçalves Dias, do Zé Múcio, não entenderam a fala do Lula. O Lula pediu que todo mundo fosse condenado, que tenha participado. O Lula falou na entrevista com a Natuza Neri, 2 dias depois, que o palácio foi aberto, não foi arrombado, que a destruição começou de dentro para fora, né? E nada, né? E, sem dúvida nenhuma, tem um problema aqui, que a gente agora sabe que tem 160 horas de vídeos que não foram disponibilizados para a população, para a cidadania, nem para o presidente. Nem o presidente sabia dessa existência de 160 horas de filmes dentro do palácio. Né? Quer dizer, isso cria uma dificuldade muito grande, né, de confiar nas instituições que deveriam garantir exatamente a segurança do palácio. Imagina se o Lula estivesse no palácio. Teria sido linchado. Sim, né? Sim. Então, e o GSI, o que se faz com o GSI? Muda a composição, acaba? Qual a alternativa? Olha só, eu trabalhei no GSI. O GSI foi criado pelo general Alberto Cardoso, que era um homem de confiança do Fernando Henrique. E logo depois, como eu trabalhava na Escola de Guerra Naval e na ESEMI, eu fui chamado. Eu vou falar coisas aqui, vou dizer nomes, até complicado, mas eu acho que a gente deve ter a maior transparência possível. O GSI era, naquele momento, um órgão eminentemente anticrise, né, e com um grupo de civis enormes lá dentro. Quando eu falo anticrise, é o seguinte: era ter briefings diários sobre a possibilidade de crise climática, crise hídrica, pandemias, fome, ruído no transporte de caminhões. Né? O GSE era como um camembert, como uma pizza em fatias, e cada uma cuidava dessas fatias. Eu estava lá o professor Domício Proença, da COP, estava lá o professor Paulo Vicentini, da URGS, em Porto Alegre, estava lá a minha querida amiga Berta Becker, a maior arquitetura florestal do mundo, né? Faleceu há pouco tempo, a professora Lia Amaral, da hidrografia, estava lá. Quer dizer, a gente se reunia e fazia simulações sobre o que poderia ser crise. Era isso que acontecia, para dar ferramentas ao presidente da República para ele poder reagir perante uma crise hídrica, uma crise de fome, uma crise climática, né? Esse tipo de coisa. No golpe, com a descoberta da espionagem americana contra a Petrobras e contra a Dilma resolveu extinguir o GSI. Acabou. O GSI foi remontado para o golpe contra a própria Dilma, né? E o grande figura que vai assumir o controle do GSI é o general Sérgio Etchegoyen. O Sérgio Etchegoyen, ele vai se tornar a eminência do regime Temer, a garantia do regime Temer, exatamente pelo controle do GSI, que passa a ser um órgão militar, tá? E com o general Augusto Heleno, ele passa de um órgão militar a ter um comportamento de partido político. Né? O próprio general Heleno faz uma coisa que ninguém imagina num órgão de segurança, num órgão de combate à crise. Ele sobe num caminhão para fazer um discurso pró-Bolsonaro.
Você imagina, né, o Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, né, subindo em caminhão para fazer. É uma piada, é uma piada. Órgãos como esses têm que ser invisíveis, discretos, mas ele foi transformado num partido político militarizado pelo general Augusto Heleno, né, que colocou lá dezenas e dezenas de militares, excluiu toda ou qualquer outro tema. Vemos a catástrofe da fome, a catástrofe dos Yanomami, a catástrofe da Covid, né? E a espionagem da cidadania. 11 mil brasileiros estão sendo espionados pelo GSI. Era isso que devia ser desmontado. E, infelizmente, eu acho que esse foi o erro do general Gonçalves Dias, ele não conseguiu desmontar. Por quê? Por que tem essa falha de segurança que o Lula falou, com muita razão? Porque tem uma falha de diagnóstico. Eles não conseguem, né, entender que aquele pessoal se fascistizou e que está contra a República, está contra a democracia. Eles continuam lidando como se essas pessoas fossem parceiros, quando não são parceiros. Que loucura, que loucura. O Sérgio chegou aí, ele entra com o Temer. É o Alexandre de Moraes? Ele recria o GSI. Né? Eu cheguei a ser chamado, cheguei a conversar com o Vilas Boas e o Sérgio Tzgoy, né? Que como seria recriado o GSI, e eu voltei à proposta original do general Alberto Cardoso, num GSI anticrises e de assessoria direta ao presidente. Hoje, quando eu vejo muitos companheiros, né, especialistas, jornalistas, políticos, falou que tem que extinguir o GSI. Não é possível extinguir o Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, a Comissão Nacional de Inteligência da Espanha, né, ou o Conselho de Segurança do Estado, na França. Eles têm papel para cumprir. Né? Eles têm um papel. Eles só não podem ser partidários. Partidários. Quer dizer, a Comissão Nacional de Inteligência da Espanha, na última eleição do primeiro-ministro do Partido Popular da Espanha, na véspera, eles publicaram uma nota, né, entregaram aos jornais, ao País, ao Mundo, dizendo, olha, o ataque terrorista que houve aqui em Atocha não foi ETA, foi Califado Islâmico, em vingança por a gente ter mandado tropas para o Iraque. Né? E o candidato do governo vinha dizendo que era o ETA, né? E por isso não podia confiar nos socialistas, etc, etc, etc. Quer dizer, ele não quis assumir uma função partidária nesse momento. O que a gente vê aqui é uma inteligência, a BIM, né? GSI, o Centro de Informações do Exército, né? E boa parte da Polícia Federal e uma imensa parte da Polícia Rodoviária Federal agindo política e partidariamente. E essa armadilha está sendo desmontada onde? Até agora não estava. Até agora não estava. O que a gente viu até agora, o governo mudou todos os comandos militares do Brasil, todas as regiões militares, exceto o leste, aqui no Rio de Janeiro. Foi o único que não mudou. Todos os outros mudaram. E mudaram todos os chefes de departamento, que são também generais. Ou seja, mudamos cerca de 72 hierarcas militares até agora. E o presidente afastou 200 pessoas de dentro do Palácio do Alvorada, da residência lá, do Palácio do Planalto e em algumas outras dependências. Segundo o Tribunal de Contas, Bolsonaro nomeou 6.758 militares. Quer dizer, a conta ainda é muito baixa. A gente vê, por exemplo, que as delegacias do INCRA ainda estão com bolsonaristas em muitos lugares do país. Por isso o MST está chiando. Né? A Polícia Federal, várias delegacias regionais ainda estão ocupadas por bolsonaristas. O Dataprev ainda está ocupado. Né? A Polícia Rodoviária. Quer dizer, eu sei, nós sabemos que isso, em grande parte, depende de formar a base parlamentar de apoio do governo. Se usa esses cargos um pouco como forma de conquistar apoio.
Mas esse governo já sofreu um atentado, esse governo já sofreu um golpe de Estado. Ele não pode negociar com a base de segurança. É isso. Bom, Chico, muito obrigado aqui por sua participação, seus esclarecimentos aí, sempre preciosos aí, no momento em que os fantasmas existem, mas o pessoal continua tratando como se fosse fantasma, pessoal. Eu é que te agradeço muito, Nassif, te agradeço muito esse seu papel heróico de resistência aí na trincheira, tá, que você faz com muito amor e com muita garra. Parabéns. Grande abraço aí. Bom, a questão do garimpo do ouro acabou se convertendo aí em um dos grandes problemas ambientais e sociais do país. Já tem até algum movimento aí de pessoas querendo abrir mão de joias de ouro, tudo por conta de todos esses problemas. O nosso entrevistado de hoje é um geólogo, é o Everardo Gonçalves, que tem uma ampla carreira aqui em São Paulo, já foi presidente da CPFL aqui, e é presidente da Associação Profissional dos Geólogos do Estado de São Paulo. Ele está lançando um livro... Foi presidente, né? Foi presidente da Associação Profissional dos Geólogos, que se tornou o Sindicato dos Geólogos hoje. Certo. E está lançando o livro O Fetiche do Ouro. Everardo, eu queria que você descrevesse primeiro o livro, como é que você organizou o livro? Olha, Nassif, primeiro eu queria cumprimentar você, agradecê-lo pela entrevista, talvez esse diálogo nosso aqui, e a seu público. Eu me sinto muito à vontade para escrever sobre o fetiche do ouro, dada a minha experiência e eu ter vivido 10 anos, onde foi o núcleo original do garimpo no Brasil, Diamantina. Porque o nome garimpeiro, de onde vem? Vem das grimpas onde se escondiam os foragidos, aqueles que extraíam diamante e ouro ilegalmente, e daí de grimpa, grimpeiros, deu garimpeiros. Olha Isso só. no século XVII e XVIII. Hoje está em moda o garimpo, mas é uma deturpação daquilo que a gente sempre teve como garimpeiro, o trabalho individual, com equipamentos simples e rudimentares. Porque o subsolo era do rei, que por datas dava o privilégio de extração aos seus apadrinhados. A República Liberal, não sei se você tem ideia disso, mas tirou o que era do rei e deu para o Estado, mas manteve a propriedade do solo e subsolo ao particular. Isso no espírito liberal. Então, a primeira Constituição nossa, o subsolo era do proprietário do solo. E no Estado Novo, Getúlio Vargas retirou a propriedade do subsolo, deu à União e manteve a prioridade de aproveitamento ao proprietário do solo. Eu acho que é o Código de Água do Juarez Távora, né? O Código do Távora no Estado Novo. Isso. Que em 67, o Código vigente 227/67, por decreto-lei, então denominado Código da Revolução, liberou o entreguismo e tirou a preferência do proprietário do solo e deu ao primeiro requerente habilitado. Getúlio fez uma coisa interessante também, que ele reconheceu atividade garimpeira. E esta atividade garimpeira, de trabalhos simples, rudimentares, até turísticos, por incrível, em 89 ela foi retirada. No Código de 67 foi mantido. E no regulamento atual que o Temer fez, eu sou amigo dele, mandei cartas para que ele não fizesse isso, já haviam tirado a possibilidade do trabalho de garimpeiro individual. Imagine, ninguém pode, nem por turismo, encontrar um diamante ou faiscar ouro e ser proprietário disso. Só pode trabalhar com cooperativas. E
E um trabalho essencialmente individual, o garimpeiro é quase um anarquista. Ele não admite que a propriedade daquilo que ele tira seja do Estado ou do proprietário do terreno. Por isso que não tem cerca, não tem limite para o garimpeiro. E, à medida que obrigou a trabalhar com cooperativas, as cooperativas praticamente não têm organização para uma atividade muito individualista, como é do garimpeiro. E piorou é que, no regulamento do Código de Mineração, deixou que a atividade garimpeira só se restringe e pode ser exercida em rochas moles friáveis de superfície. Quando o garimpo hoje virou em cooperativa, trabalhando em rochas duras e com explosivos, ferindo completamente aquilo que a lei permite. Então, se você me perguntar, a legalidade do garimpo é totalmente irregular, porque ela fere os ditames e os princípios. E deveria ainda voltar o regime do garimpeiro simples, com trabalho individual, e ele se matricular e poder ser dono da pedra ou do ouro que ele retirou em trabalhos que não poluem na grandeza que hoje o garimpo está fazendo. Então, você acredita que o garimpeiro individual não tinha um trabalho predatório como tem hoje, digamos... A escala dele não permite isso. E ele trabalha num local, a própria enchente vem e regulariza aquilo no leito do rio, nos socavões, nas encostas, nas margens dos rios. E hoje virou uma situação muito complicada em si, pela poluição, pelo mercúrio que continuam usando, e, mais ainda, quando entram em áreas de reservas indígenas. E vale também criticar o Nassif, é que a lei permite que possa haver atividade de mineração organizada em reservas garimpeiras, em reservas indígenas. Ouvido o Senado e que autorize. Só que o Senado não regularizou aquilo que está na lei e na Constituição e não se permitiu empresas organizadas a trabalhar em reservas indígenas, que poderia ser uma forma diferente, nova, de aproveitarmos bem o subsolo da União e gerarmos receitas para as reservas indígenas. O que houve? Entre os garimpeiros, mal e porcamente, trabalhando nas reservas indígenas e contaminando pela poluição em si da mineração e com mercúrio. Isso é que é um fato criminoso. O que precisaria fazer? Organizar, de fato, e obedecer à Constituição para empresas organizadas. Veja, na Amazônia, Carajás, a Vale tem muitos defeitos, mas Carajás é um projeto ambientalmente bem desenvolvido e que não degrada e polui tanto a Amazônia. Por quê? A mineração e o agronegócio, quem é que degrada mais e ocupa mais áreas da Amazônia? É o agronegócio, porque a mineração são áreas restritas. Carajás, você olha em mais satélite, é o mínimo. E a Vale tinha títulos minerais em reservas garimpeiras e abandonou de medo. Olha, ela poderia trabalhar nas reservas garimpeiras e não garimpeiro nas reservas indígenas, e não garimpeiros como estão trabalhando. Eu cortei sua interrupção. A minha dúvida é o seguinte, você disse que as cooperativas de garimpeiros acabaram levando a todos esses problemas, e o garimpeiro individual não. Mas o garimpeiro individual, a tendência não seria recorrer a métodos que aumentassem a escala do ganho e daí cair na mesma armadilha das cooperativas? Se formar espontaneamente grupos de garimpeiros usando o mesmo ferramental? Não se disciplinar, cada um deles tendo a sua matrícula de garimpeiro, e que ele pudesse trabalhar na escala que a lei permite. Olha, se querem se juntar, criem uma empresa de mineração, contratem técnicos, engenheiros de minas e geólogos, façam pesquisa e exerçam uma atividade mineral legalizada. Precisa separar muito bem o que é o garimpo artesanal, que está proibido e não deveria ser proibido, e o garimpo em cooperativas, que é permitido, e esse é que está degradando
onde ele está atuando. Raríssimos são os casos, talvez Peixoto de Azevedo tenha uma cooperativa lá que está buscando atividade, mas olha, qualquer minerador é uma atividade de risco e quando ele paralisar a lavra, ele precisa recuperar o meio ambiente. Essas cooperativas não têm como fazer a recuperação daquilo que eles degradaram. Não se pode dar uma autorização de lavra para uma entidade que está sujeita a parar a qualquer momento e vai deixar o passivo ambiental. Então, uma dúvida que eu fiquei, eu acompanhei lá atrás, bem lá atrás, lá quando houve a expulsão dos garimpeiros de Cassiterita, de Rondônia. Foi. Terrível, terrível. Mas a alegação é que, digamos, aquela maneira como exploravam tinha um enorme desperdício e não havia essa reconstituição ambiental. Isso aí procedia ou era mais lobby das empresas que entravam no setor? Na época, como deu para empresas organizadas, teve muito também de... Quem descobre jazida mineral, na CIF, a bem da verdade, é o garimpeiro. Sim. Só que ele descobre, ele não requer, vem um esperto ou uma empresa de mineração que o requer. Nem em Carajás foi descoberta por geólogos. Eu tenho um livro no Prelo, que é o Golpe em Carajás, dizendo como foi descoberto Carajás. Mas foi tipo um garimpeiro que viu aquela amostra de minério de ferro e fez chegar à mão de profissionais e geólogos na ocasião. Tá. Então, o caso da Rondônia teve interesses maiores de empresas como a Paranapanema, que se instalou lá, e outras empresas. Tá. O caso famoso do Eike Batista, como é que ele tinha acesso às informações sobre as lavras? Era a Vale que passava para ele? Como é que era isso? Olha, Nassif, eu escrevi vários artigos no Brasil 247, Ike do começo ao fim, o Rei Midas está nu, e num dos artigos eu contei uma maneira que o Ike aprendeu a malandragem antes dele conseguir as áreas de ferro em Conceição do Mato Dentro. Nos anos 80, ele requereu áreas para diamante e ouro e comprou a área de um garimpeiro. Nessa época, eu estava morando em Diamantino e um garimpeiro salgou uma área de ouro para ele. Na véspera da visita, botou ouro na pólvora de uma espingarda e deu tiro no barranco, e no dia seguinte ele foi lá, mostrou e encontrou ouro, e o Ike ficou entusiasmado e comprou aquelas áreas que não deram em nada, ele desistiu, depois ele foi para a Amazônia. No livro dele, que ele escreveu e não leu, né? O Roberto Dávila escreveu, e ele conta essa passagem que ele emprestou dinheiro do Messer, esse doleiro, que é o doleiro dos doleiros, e começou a comprar ouro, e depois ele encontrou algumas áreas que até foram produtivas, ele chegou a produzir ouro. E talvez tenha recebido dos pajés, porque, se não ele, de quem ele comprava ouro, usavam mercúrio, e a semelhança do Anhanguera, que botou fogo na cachaça, dizendo que iria queimar os rios se os indígenas não informassem onde estava o ouro, que não informaram, não. Descobriu-se ouro bem posteriormente, em Minas Gerais. O Ike teria recebido uma praga do índio, e é o Ike Guera, porque, comparando botar fogo no rio com a cachaça, misturar o mercúrio com ouro forma o amálgama, e quando se queima o amálgama, sublima o mercúrio e volta a existir o ouro. Então é como se o pajé tivesse sido enganado e botou uma praga nele, tudo que ele pôs nome de índio deu errado. Porto de Biguá, Biguaçu, você pode ver aí que tudo que o Ike usou de indígena, ele teve azar. Ele é crédulo e é capaz de um dia ele reconhecer isso, que ele recebeu a praga do índio. Mas ele chegou a ter produção de ouro, vendeu às empresas, e eu não tenho informação que ele tenha recebido, porque o pai dele foi um bom presidente da Vale do Rio Doce, muito embora não fosse técnico,
O pai do Ike era engenheiro de transporte, ele organizou a logística da Vale, nas duas ocasiões que ele foi presidente. Que transformou a Vale na maior mineradora do mundo. Aí, do mundo, né? Por causa da logística. Isso. Tinha jazidas boas. A Vale, quando estava em Minas Gerais, era uma empresa estatal pequena. Quando ela roubou 51% de Carajás e depois ela comprou os 49 restantes por 55 milhões de dólares, o minério de ferro valia $7 naquela ocasião. E hoje está 120, já chegou a 200. Olha só. E o Daniel Ludwig, qual foi a participação dele nessa história? A do pai do Ike ou do Ike? Não, Daniel Ludwig, aquele americano solitário. Ele tinha um projeto no Jari, o projeto Jari, era um projeto concorrente para plantar gamelina, não deu certo. Por quê? A floresta amazônica já não tinha dado certo com a borracha do Ford. E o projeto dele, muito ousado, implicava em derrubar a floresta e plantar gamelina, uma planta que não estava acostumada aqui, trouxe uma planta de celulose de fora, e com uma série de problemas o projeto dele fracassou. Mas voltando só para concluir, a Vale tinha realmente 5 mil requerimentos de pesquisa na época da Constituinte. A BP tinha 3.000 e tantos títulos minerais no Brasil. Havia um mapa na entrada do Congresso dizendo quem é quem no subsolo nacional. E esse mapa não foi passado para o Ike, o Ike requereu, tanto que se ele tivesse usado as informações da Vale, ele não teria quebrado a cara como aconteceu com ele nos projetos de mineração. Muito ousados, sem técnico. O Ike nunca gostou de ter técnico e se perdeu nisso. E quando ele entrou no petróleo, aí não precisaram nem as 7 irmãs prejudicá-lo. Porque se ele tivesse crescido, as 7 irmãs que ainda existem, né, que monopolizam o petróleo no mundo, não deixariam entrar um concorrente. Mas um neófito foi gastando dinheiro com petróleo, achando que era furar e achar petróleo, tirar e jorrar. Ele não leu o Poço do Visconde e do Monteiro Lobato. Tem toda razão, toda razão. Não é? Você fala do garimpeiro autônomo, tem um sindicato, uma organização deles, assim, não? Não tem mais, porque não existe mais essa carteira do garimpeiro, nem a aposentadoria do garimpeiro, que se aposentava pelo Fundo Rural. Então, ficou totalmente a descoberta essa população de atividade por origem. Quem nasce em Diamantina, em outras cidades de garimpo, tem isso no sangue. E, em épocas de crise, esse pessoal entra na mineração. E depois, na ditadura, levaram a população migrante do Nordeste para a Amazônia e muitos deles viraram garimpeiros, a ponto de 100 mil estiveram em Serra Pelada. Tá. Agora, o fato do Curió ter ido para lá, de alguma maneira, os militares recompensaram os homens do porão lá, dando alguns direitos de lavra para eles, não? Ô, Nassif, entre aquilo que eu pretendo ainda escrever, né? O primeiro livro que eu lancei é esse que eu vou lançar formalmente agora em maio. Por isso que eu estou preparando, divulgando o livro. Um deles é o golpe em Carajás, o outro é a saga e a chaga de Serra Pelada, porque Serra Pelada está no mesmo ambiente geológico de Carajás. E não foi coincidência, eu trabalhava na Amazônia e a guerrilha estava instalada um pouco ao sul de Carajás. A guerrilha, se soubesse que lá era uma zona de interesse de segurança nacional, não deveria ter se instalado lá, mas o Curió dizimou a guerrilha, das maneiras que ainda temos corpos não encontrados, como a Helenira Rezende, minha amiga, ela fazia letras na USP, eu ainda era estudante de geologia, era amigo dela. Olha a coincidência, eu vou para a Amazônia trabalhar em Carajás, eu tinha mais arma no meu acampamento do que os guerrilheiros tinham no número que eles tinham lá
poucas armas, não é? Mas são corpos que ainda estão aí para serem encontrados. E quem levou a fama de ter acabado com a guerrilha foi o Curió. Quando se instalou Serra Pelada, a riqueza era muito grande, havia um tumulto, o governo interferiu e deu, de uma maneira que nem se podia, a exclusividade ou monopólio de compra para a Caixa Econômica Federal, e quem começou a fazer a compra era a Docigel. Então, eu tenho colegas geólogos que se instalaram em Serra Pelada, porque era uma área que estava em cima da concessão mineral da Vale. Por isso que entrou a Docigel. Tá certo, tá certo. Aí o governo desapropriou por 55 milhões de dólares e deu para uma cooperativa, e para organizar, levaram o Curió, que conhecia a região, e Entendi. Talvez um prêmio dele, mas, de qualquer maneira, ele teve um mérito, que ele conseguiu, com todas as dificuldades, mal organizar aquele garimpo e ficou limitado. E 44 mil garimpeiros se filiaram com uma carteirinha de garimpeiro e se organizaram em 2 cooperativas com o mesmo CNPJ, que até hoje isso dá trabalho na concessão mineral original de Serra Pelada. Mas o Curió fazia cantar o hino nacional de manhã, não permitia entrada de mulheres e uma série de coisas, mas conseguiu diminuir um pouco do conflito e produziu-se em Serra Pelada, Nassif, um número interessante, 100 mil pessoas, 100 mil quilos de diamantes, 100 toneladas em 12 anos. Daria 1 quilo para cada garimpeiro? Não. 10% viu ouro e 10% de quem viu ouro manteve alguma coisa. Tá. Então, o custo-benefício e o que se perdeu também de mercúrio usado lá e contaminando a região, olha, o custo-benefício, se quiser recuperar, é difícil. Depois, tentaram com uma empresa canadense e encontraram mais outro tanto de ouro, talvez 100 toneladas, com certeza 50 toneladas, e ela não deu conta de fazer a lava subterrânea, porque comprou equipamento para rocha dura e era rocha mole. Um erro de projeto que perdeu a possibilidade de aproveitar Serra Pelada. Maravilha. Everardo, muito obrigado aqui por suas informações. Sucesso aí no seu livro, hein? Eu vou mandar um para você e quero receber sua crítica. Tá joia. Um grande abraço. Um prazer em falar contigo. Até